Olá, família, tudo bem com vocês? João Costa. Hoje é dia 26 de dezembro de 2022 e nós estamos aqui na terceira notícia para vocês. Essa é um pouco mais delicada e a gente vai analisar ela um pouco mais a fundo, tá bom? É uma notícia que eu não gosto muito, de que medidas sejam tomadas como essa para outros fins. Isso eu não aprovo de jeito algum, de forma alguma. Os verdadeiros patriotas, os verdadeiros brasileiros, aqueles que não se conformam com as eleições e principalmente não estão afim de ver o país pegando fogo, que vai acontecer a partir de 2023, mas também que não deve ser tomado de medidas ilegais para que isso já ocorra na marra. Então a gente vai ler uma informação aqui da Gazeta do Povo. Preso por planejar atentado à bomba em Brasília, diz que queria provocar intervenção militar. Lembrando a vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos e, acima de tudo, deixe seu comentário. Quero saber da sua opinião. Quero saber da sua opinião, ok? Isso é importante para a gente dar um olé padrão Ronaldinho na Big Tech Google, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e a gente consiga ver as informações sem viés ideológico, né? Sem aquele pinguinho de que as mídias bem pesadas, tradicionais e cheias de ideologia mostram para cada um de nós todos os dias. Vamos lá. Como eu disse para vocês, Gazeta do Povo, essa informação ela foi publicada no dia 25 do 12, às 17 horas e 25 minutos, pela Gazeta do Povo, e ela foi atualizada hoje às 9 horas e 59 minutos. Vamos ler a notícia. Preso por planejar atentado à bomba em Brasília, diz que queria provocar intervenção militar. O homem preso no sábado, dia 24, sob acusação de tentar explodir um caminhão-tanque numa área próxima ao aeroporto de Brasília, identificado como George Washington de Oliveira Souza, disse em depoimento à Polícia Civil que o plano do atentado seria criar o caos e levar à decretação do estado de sítio no país e à intervenção das Forças Armadas. Durante um estado de sítio, direitos e garantias individuais são suspensos para facilitar o enfrentamento de uma situação de comoção grave de repercussão nacional. Com isso, o objetivo de Souza seria evitar o que ele chamou de instalação do comunismo no Brasil. Vamos fazer o primeiro apontamento aqui. Primeiro, senhor Washington, não é assim que se faz. A melhor forma hoje de não deixar o comunismo se instalar no nosso país é ir para frente dos quartéis de forma pacífica e ordeira. Não é incitar esse tipo de terrorismo. Quem gosta de fazer terrorismo são os comunistas, não os patriotas. Não se chega a um resultado de maneira ilícita. Não tem como, cara. É difícil. No final das contas, você vai estar se vendendo igual esses caras. Não é assim que se faz. Continuando com a notícia aqui. O atentado não ocorreu porque o motorista do caminhão, que tinha como destino o aeroporto, percebeu um objeto estranho no veículo e então chamou a polícia. A polícia investiga ainda a participação de outras pessoas na tentativa do atentado. Um segundo suspeito foi identificado apenas como Alan. Segundo as investigações, Souza tem 54 anos, é do Pará e viajou a Brasília para se juntar aos manifestantes contrários à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que estão no acampamento montado na frente do quartel general do Exército. A motivação do cara, né? O cara vem com a mentalidade de vou dar força para que os patriotas continuam crescendo, mas aí o cara se perde numa loucura dessa aí. E não só contrário à eleição, tá bom? Manifestantes contrários a tudo que aconteceu durante esse processo. Primeiro, desde 2019, onde Lula foi solto, mesmo sendo condenado em 3 instâncias pelo MPF, pelo TRF e também pelo STF, e solto por um ministro, né? E com tudo que aconteceu aqui, com toda a censura, com o deputado sendo preso nesse período, todas essas coisas. Não só pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que é um condenado. Não só por isso, mas tudo o que aconteceu. Com o emparelhamento aí do judiciário, fechando o Congresso, todas essas coisas.
Tudo isso. No depoimento, o acusado teria confirmado que outras pessoas do acampamento teriam ajudado na tentativa de explosão. Se incitou, tem que identificar. Tem que identificar, porque a grande maioria das pessoas que estão lá, elas estão de maneira ordeira. Não estão fazendo, não estão de brincadeira lá, não estão para fazer terrorismo. Não estão lá para fazer patifaria. Então essas pessoas têm que ser identificadas sim. Souza estava hospedado num apartamento alugado onde foram encontrados armas e pelo menos 5 explosivos parecidos com o que ele pretendia explodir o caminhão perto do aeroporto. A Justiça do Distrito Federal decretou a prisão preventiva do acusado, ou seja, sem prazo para detenção ser relaxada. Correto. A Polícia Civil informou ainda que ele deve ser denunciado por crime contra o Estado Democrático de Direito e por posse ilegal de explosivos e de armas, embora Souza tenha registro como caçador, atirador e colecionador, colecionados, né? Atirador e colecionados. Não possui autorização para transportar essas armas em uma viagem. Olha aí pra você ver, ó. Então é a mentalidade. Por causa desses caras aqui, ó. Por causa desse cara aqui, todas as pessoas de bem que seguem as regras, que cumprem a cartilha, são colocados no mesmo balaio de gato por esses esquerdistas aí. Essa é a questão. Acusado não teria identificado outros envolvidos. Durante o depoimento à Polícia Civil, Souza relatou que a intenção seria impedir a instalação do comunismo no Brasil. E sozinho, com terrorismo, você vai fazer isso, né? Estranho. Supostamente representada pela posse de Lula. E a ideia era justamente provocar de alguma forma a decretação de um estado de sítio e a intervenção das Forças Armadas. Defensores de uma intervenção militar no país costumam citar o artigo 142 da Constituição, que restabelece que uma das funções das Forças Armadas é manter a ordem. Isso já está na pauta, né? Já não tem lei e ordem mais no nosso país, que isso deixa muito bem claro, e é por causa desse cara aqui que é se perdido a noção de lei e ordem, porque a Constituição já não está sendo mais cumprida, prisões estão sendo feitas como o índio que eu acabei de citar em uma das reportagens aqui para vocês, deputado, Congresso não podendo já fazer sua função mais, Judiciário não cumprindo as suas obrigações, querendo pegar tarefas do Executivo e também do Congresso, dos senadores. Então, assim, as Forças Armadas precisam agir no 142 da Constituição, mas não com caras como esse querendo criar o caos de forma artificial aqui. Não é assim que se faz. Não é assim. Tá errado. E esse cara tem que ser vasculhado, essas informações, tem que buscar saber o que está acontecendo. E esse cara tem que entregar essas pessoas aí sim. Descobrir o que está acontecendo. De forma verdadeira e de forma real. A gente não pode aceitar isso, não. Souza também afirmou aos policiais que, além do aeroporto, foi cogitado explodir postes perto de uma subestação de energia no Distrito Federal, provocando a falta de luz. O acusado disse que elaborou um plano juntamente com outros manifestantes que estão acampados na frente do quartel do Exército. Quem são esses caras, senhor Washington? Quem são? Nomes. Nomes. Quero ver nomes. Da mesma forma daqueles manifestantes que disseram que eram bolsonaristas e que até agora não foram presos na arruaça do dia 12 de dezembro lá em Brasília, por que eles não foram presos ainda? Eu quero nomes, senhor Washington. Quem são esses caras? Quem são esses caras? Essa é a questão. É disso que eu quero saber. Ele não teria identificado de forma objetiva quem seriam essas outras pessoas. Souza teria dito que foi uma mulher desconhecida quem sugeriu a explosão perto da subestação de energia e que outro desconhecido teria fornecido o controle remoto para acionar as bombas. Não tem muita informação disso, né? Eu disse, e aí você pega de forma generalizada, né? Você coloca todo mundo no balaio, todo mundo está em frente aos quartéis, são agora terroristas. São eles que estão incitando o ódio. São eles que estão criando, pensando com os seus botões para criar o caos no Brasil. É isso que eles querem, essa narrativa. A narrativa está sendo criada aí. Já que Brasília não decolou no dia 12, está sendo criada a narrativa. Ministros da Justiça de Bolsonaro e ainda não de Lula, né, comentam a tentativa de atentado. O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou que o oficial
informou que o oficial à Polícia Federal para acompanhar a investigação sobre a tentativa de atentado em Brasília. Por meio do Twitter, disse ainda que, no âmbito da sua competência, vai adotar as medidas necessárias. Certíssimo, tem que adotar mesmo. Ele destacou que é importante aguardar as conclusões das investigações para as devidas responsabilizações. Você tem que fazer uma análise aqui. Você tem que fazer as investigações. Você não pode chegar prendendo um cacique, por exemplo, por ele estar falando palavras que está garantido na Constituição Federal. Ah, mas você está defendendo o cacique e vai defender esse cara. Não, esse cara é diferente. O cara aqui praticamente é quase um criminoso que tentou fazer uma atrocidade. Ele quis plantar algo horrível no nosso país. E esse tipo de comportamento não pode ser aceitado aqui. Então o que você faz? Cana nele, que ele está impedindo, ele quase fez uma situação complicada no nosso país. Então ele merece ser preso. Agora, o que o cacique fez demais? O que o índio fez demais? Agora abre aspas aqui para o futuro ministro da Justiça. Já o futuro ministro da Justiça do governo de Lula, Flávio Dino, chamou a tentativa de atentado de terrorismo e disse que, em função disso, o esquema de segurança da posse de Lula será reavaliado. Será a próxima notícia que a gente já vai trazer daqui a pouco. Eu acho que até às 5 horas a gente já vai estar no ar, tá? Essa notícia, se eu não me engano, é da revista Oeste, tá? Vou trazer essa notícia aqui para vocês e acho que até às 5 já está no ar, tá bom? Ele também criticou a continuidade dos acampamentos na frente dos quartéis para contestar a eleição de Lula e a política armamentista do atual governo, que flexibilizou a posse e o porte de armas. Tem uma grande diferença entre posse e uma grande diferença de porte de armas, tá? Tem uma grande diferença aí, e aí todo mundo, por não saber essa diferença, coloca no balaio, e aí todo mundo é um malvadão, né? Dino afirmou que superá-la é uma prioridade. O futuro governo já planeja um revogaço de medidas de Bolsonaro, incluindo decretos envolvendo a posse e o porte de armas, para que você, para que eu, para que nós não venhamos a defender a nossa família. Mas, João, olha esse cara que tinha posse de armas, o que aconteceu? Ok, mas tem que ser feito um trabalho minucioso sobre a liberação para essas pessoas. Quantas posses de arma nós temos de pessoas no Brasil hoje? Quantas planejaram um ato desse? Já parou para refletir sobre isso? Já parou para refletir? Quantos homens nós temos no Brasil e quantos praticam estupro? Não dá para colocar todo mundo no balaio. O, o cabeça oca que faz uma atrocidade desse contra uma mulher, uma pedofilia, por exemplo, com uma criança, o cara tem que ser punido, bicho. O cara tem que ser punido. Tem que ficar em cana. Tem que ficar em cana. Agora, você dizer, por exemplo, numa comparação dessa que eu fiz, de que todos os homens são estupradores, de que todos os homens são pedófilos, que absurdo. Não dá para colocar nessa métrica. Se esse cara tem um problema, deixou ser influenciado, por exemplo, por uma, duas, três pessoas que precisam ser identificadas pelo processo legal, esse cara não pode ter. Alguma coisa precisa ser feito aí para que não seja liberada uma posse de arma para um cara desse. Não pode, de forma alguma. Agora, colocar todo mundo no mesmo balaio e dizer que são todos terroristas por fazer manifestações em frente aos quartéis, isso é palhaçada. Dino afirma ainda que pediu ao delegado Andrei Rodrigues, futuro diretor-geral da PF, para acompanhar as investigações. Ele ainda diz que irá propor que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o Conselho Nacional do Ministério Público constituam grupos especiais para combate ao terrorismo, que é o que chamou de armamentismo irresponsável. Por causa de um cara como esse, vem a narrativa. A narrativa cresce, a narrativa ela evolui aí. Então, gente, se o cara realmente é um bolsonarista que estava lá, tem que ser punido sim. Não pode ser aceito isso. Não pode ser aceito com que as pessoas, achando que por meios ilícitos, possam fazer o que quer. Não podem fazer o que quer aqui. Não é caso da mãe Joana. Você não pode ir contra o seu país. Ah, mas os comunistas estão batendo a porta. Por isso que nós temos o artigo 142, por isso que nós temos os militares para defender a gente. Por isso nós temos o exército, a marinha aeronáutica,
para manter a defesa. Mas se eles não fazerem nada, aí eles são coniventes, já tá fudido literalmente. Aí a gente tá no vinagre. Aí a gente tá perdidaço. Isso eu tenho que dizer para vocês. Mas eu acho que isso não vai deixar rolar. Eu acho que ele não sobe a rampa. Eu acho que o crime não pode prevalecer. A corrupção não pode. Agora, se não acontecer nada, aí, gente, eu tenho que dizer para vocês que nós estamos realmente perdidos. E aí os nossos direitos vai ser cada vez diminuídos. E nós vamos sentir na pele o que é viver num estado de exceção, o que é viver num país comunista, onde o Estado ele diz a todo momento o que a gente deve ou não fazer. É a questão, tá? Mas vamos ter fé que os militares façam o que tem que ser feito e que a gente possa repelar ou repelir, que é o mais correto e apropriado nesse caso, repelir postura desse tipo de pessoa aqui, que a gente possa identificar esse tipo de comportamento na frente dos quartéis e ligar as pessoas dizendo, gente, não se pode pedir algo que está dentro das quatro linhas, que é o exército, baseado dentro da Constituição Federal, que é o artigo 142, incitando o caos. Não faz sentido. Não tem lógica. O outro lado faz isso. A revolução faz isso. Os revolucionários fazem isso. Agora nós, que somos patriotas, que respeitamos a família, o direito à propriedade, somos contra o aborto. Isso a gente não pode aceitar de que, por meios ilícitos, uma coisinha ilícita aqui para chegar no bem comum. Isso não pode, gente. Esquece. Nunca serei a favor disso. Muitos não são a favor disso. E se realmente esse cara era bolsonarista, que taxado como bolsonarista, né? Ou até mesmo do outro lado, tá? Tem que ser punido, independentemente da sua ideologia. Se ele quis praticar um crime e graças a Deus o caminhoneiro aí impediu que isso acontecesse, tem que ser investigado. Se pessoas implantadas ou até mesmo com essa mentalidade doida estejam em frente aos quartéis, essas pessoas têm que ser encontradas. Essas pessoas têm que repensar nos seus atos, porque não é dessa forma que nós vamos conseguir salvar o nosso Brasil dos comunistas. Não será de forma alguma desse jeito. Não vai ser assim. Infelizmente, não vai ser assim. Ou felizmente, né? Nós vivemos, dizem que nós vivemos um Estado democrático de direito, que isso já não é, isso é conversa furada, isso não é real, mas nós não podemos agir fora das quatro linhas. Precisamos ter fé de que os militares farão alguma coisa, porque se eles não fizerem alguma coisa, aí sim, nós estaremos perdidos, nós vamos sofrer, os nossos filhos vão sofrer muito mais e os nossos netos talvez não vivam mais nesse Brasil, terão que sair daqui exilados, porque será uma loucura viver nesse Brasil.